Já pensou em investir em todas as 86 empresas do Ibovespa? O trabalho que daria para comprar ações uma por uma, respeitando as porcentagens individuais na composição do índice? Foi com o intuito de facilitar esse processo que surgiram os ETFs na década de 80, lá no mercado financeiro americano. E é com a motivação de me educar melhor sobre o mercado de ETFs nos Estados Unidos que hoje estreia aqui no canal o novo quadro Qual é esse ETF?, no qual planejo trazer um ou mais fundos de índice em cada episódio para explorarmos diversas opções de investimentos no mercado internacional. Afinal, existe desculpa melhor para estudar sobre um assunto do que produzir conteúdo aqui para o canal? Então, se eu fosse você, prestava muita atenção para sair daqui imensamente mais capacitado como investidor. Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é Matheus Franco, criador do canal Economia Privada. Aqui falamos de finanças e investimentos para te ajudar a se tornar um investidor cada vez melhor e assim alcançar seus sonhos e objetivos. Então, para me ajudar a atingir cada vez mais pessoas, te peço para deixar uma curtida nesse vídeo e também se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, e assim se juntar a todo mundo que já vem acompanhando a evolução do nosso canal. Pois bem, pessoal, começa hoje o mais novo quadro aqui do Economia Privada, chamado Qual é esse ETF? O episódio de hoje, na verdade, é o episódio 0, uma introdução, na qual veremos o que é um ETF, os diferentes tipos que existem, as principais vantagens, entre outras informações. Para começar, a sigla ETF vem do inglês Exchange Traded Fund, traduzido livremente como fundo negociado em bolsa. Mas esses ativos também são conhecidos como fundos de índice. Esses fundos levam esses dois nomes porque, diferentemente de fundos tradicionais de investimentos, têm suas cotas negociadas em bolsas e também seguem o desempenho de um índice teórico. Matheus, não entendi nada do que você acabou de falar. Tá. Vamos voltar para o exemplo que eu trouxe lá no comecinho do vídeo, lembra? O Ibovespa é um índice criado para medir o desempenho médio das empresas com maior volume negociado na B3, a nossa bolsa de valores. Para fazer parte do Ibov, uma empresa precisa seguir no período do último ano corrido alguns critérios pré-estabelecidos. Número 1. Fazer parte dos 85% de ações mais negociadas, ou seja, de todas as empresas listadas, pega as 15% menos negociadas e joga fora. 2. Ter sido negociado em pelo menos 95% dos pregões. Pegando como exemplo o ano de 2022, que teve 252 dias úteis, 5% disso dá 12,6. Logo, ações que tenham passado 13 dias ou mais sem negociações teriam sido descartadas. Número 3. Ter participação em termos de volume financeiro maior ou igual a 0,1% no mercado à vista de lote padrão, não sendo considerado aqui o mercado fracionário. E, finalmente, 4. Não ser uma penny stock, que são aquelas empresas que são negociadas abaixo de R$1. Então, a B3, de 4 em 4 meses, atualiza a carteira do Ibovespa baseando-se nesses critérios objetivos. É muito importante entender isso. Não entra nenhuma subjetividade na composição de um índice teórico. Ótimo, Matheus! Como eu sou um brasileiro patriota e acredito no desempenho futuro das empresas nacionais, vou investir pesado nesse tal de Ibovespa. É aí que vem o pulo do gato. Índices teóricos, como o nome já diz, são carteiras teóricas. Eles não são ativos financeiros reais. Eles servem apenas para medir o desempenho de determinados investimentos, sejam de renda variável ou renda fixa. Para ter uma carteira de investimentos que acompanhe o desempenho de um determinado índice, você necessita de um ativo financeiro que siga a sua composição o mais fielmente possível. É aí que entram os ETFs. No exemplo do Ibovespa, temos o ETF BOVA11, que é livremente negociado em bolsa. Nesse gráfico, a gente percebe que o desempenho do BOVA11, representado pela linha vermelha, corre muito próximo do desempenho do Ibovespa. Agora que discorremos sobre a definição dos ETFs, vamos falar um pouquinho das suas principais vantagens, começando pela diversificação. E aqui poderemos usar como exemplo ninguém mais, ninguém menos que o VT, um dos maiores ETFs do mundo. O nome completo do VT é Vanguard Total World Stock ETF, justamente porque o objetivo desse fundo é investir em empresas do mundo inteiro, e é por isso que ele é composto por uma cesta de 9.705 ações. É isso mesmo que você ouviu. Investindo em um ETF como o VT, você investe ao mesmo tempo em mais de 9.000 empresas ao redor do mundo. E como diferente dos fundos tradicionais de investimento, a gestão do VT e da grande maioria dos ETFs é
passiva, as suas taxas de administração costumam ser baixíssimas, e justamente essa é a segunda vantagem desse tipo de investimento. A taxa do VT, por exemplo, é de apenas 0,07%. Sério, é uma taxa irrisória. A terceira grande vantagem a ser citada nesse vídeo é o fato desses fundos serem negociados em bolsa, existindo total transparência da valorização das suas cotas. Pense por um momento num fundo tradicional de ações. Se um investidor hipotético quisesse resgatar, por qualquer motivo que seja, R$50 mil que ele tivesse investido no fundo, o gestor teria que se desfazer de ações que talvez ele nem gostaria de vender, mas que nessa situação ele seria obrigado para poder devolver ao investidor o capital que lhe é de direito. Isso não ocorre nos ETFs, porque como são negociados em bolsa, sempre que você vende as suas cotas, você está vendendo para um outro investidor que queira investir naquele mesmo fundo, exatamente como ocorre na negociação de ações individuais. Isso não é genial? Bem, esses ativos têm diversas outras vantagens. Sério, daria para fazer um vídeo só sobre isso, mas eu acredito que essas três sejam as principais. Hoje a gente já citou o BOVA11 e o VT, que são ETFs de ações, mas saiba que existem ETFs que investem em outros tipos de ativos. Por exemplo, aqui no Brasil, um dos ETFs mais famosos de renda fixa é o B5P211, que tem como objetivo seguir o desempenho do índice IMAB5, que também é bastante conhecido. Mas caso você ainda não esteja familiarizado, esse índice é composto por títulos públicos indexados à inflação, ou seja, Tesouro IPCA+, com vencimento em até 5 anos. Se você acessar o site do Tesouro Direto hoje, em 2023, você vai perceber que o título indexado à inflação mais curto disponível para investimento é o Tesouro IPCA+ 2029, com vencimento em 6 anos e, portanto, já não entra na cesta de títulos do IMAB5. Dessa forma, fica claro que o B5P211 serve como instrumento para investir em títulos de curto prazo que não estão mais disponíveis na plataforma do Tesouro Direto. Além de investimentos em títulos de renda fixa e ações, os ETFs também são uma das melhores opções para se investir em commodities. Tomemos como exemplo o IAU, que é um ETF de investimento em ouro da iShares, uma das principais marcas de ETFs existentes. Olha que interessante essa parte da descrição do fundo, vamos ler comigo. O IAU é uma forma eficiente para investidores possuírem ouro físico. O fundo remove as complexidades de investidores varejistas comprarem, transportarem, armazenarem e assegurarem o ouro. As barras de ouro são guardadas em cofres ao redor do mundo. Claro, se você quiser ter a liberdade de fazer o que bem entender com a sua barra de ouro, seja derreter e fazer uma joia, daí você realmente precisaria comprar a barra física. Mas também vai ter que lidar com a problemática de transportar o metal e se preocupar em não ser assaltado ou coisa do tipo. Agora, se você quiser simplesmente investir no ouro, no valor que esse metal precioso tem, os ETFs acabam sendo uma ótima maneira de simplificar esse processo. E olha, isso vale para commodities de todos os tipos. Existem fundos de investimento em prata, petróleo, gás natural, platina e assim por diante. Um detalhe adicional que ainda não comentamos é que, apesar da grande maioria dos ETFs ser de gestão passiva, aqueles que seguem automaticamente um índice de referência, existe também uma minoria de gestão ativa, nos quais a gestora vai realizar a escolha dos ativos a serem investidos por cada fundo. A grande diferença entre um ETF de gestão ativa e um fundo tradicional de investimento é a sua liquidez. Como eu já comentei, por serem negociados em bolsa, você consegue se desfazer das suas cotas de ETF sempre que quiser, desde que exista uma parte compradora para sua venda. Já nos fundos de investimento, você resgata o dinheiro que colocou nas mãos do gestor, e para isso vai ter que aguardar um certo período para concretizar esse resgate. Esse tempo vai ser menor ou maior a depender do fundo. Alguns fundos têm um prazo de resgate de 7 dias úteis, e outros têm um prazo maior, de 30 dias úteis ou até mais. Para investir em ETFs brasileiros, basta ir até o home broker da sua corretora. Lá você encontra a grande maioria dos fundos disponíveis. Agora, para investir no mercado americano, você vai precisar criar uma conta em alguma corretora que trabalhe com investimentos internacionais, como o Banco Inter, o C6, a Avenue, entre outras. Mas como nem tudo é um mar de rosas, chegou a hora de falar daquele assunto que nós, investidores, detestamos: impostos.
No mercado brasileiro, a negociação de ETFs sofre uma cobrança de impostos de 15% sobre o lucro. Se for um ETF de renda fixa, o imposto é retido na fonte, o investidor não precisa fazer nada. Mas se for um ETF de renda variável, você vai precisar passar por aquele processo conhecido de emitir e pagar uma DARF. Além disso, até pouco tempo atrás existiam apenas ETFs brasileiros de acumulação, que são aqueles que reinvestem automaticamente os proventos auferidos no próprio fundo. Porém, recentemente foram regulados no mercado nacional os ETFs de distribuição, que são aqueles que distribuem dividendos. Aqui no canal já existe um vídeo sobre o NDIV11, que é justamente o primeiro ETF brasileiro a distribuir proventos. Ele acabou de ser lançado pelo Nubank. Os dividendos dos ETFs são taxados em 15% e esse imposto também é retido na fonte. Em relação aos ETFs americanos, eles recaem sobre as regras de investimentos internacionais. Até o dia de hoje, existe uma isenção de imposto de renda para vendas realizadas dentro de um único mês até o valor de R$ 35 mil. É importante mencionar que o governo federal tem planos atuais para expurgar essa isenção a partir de 2024. Então é bem possível que ela não exista mais caso você esteja assistindo esse vídeo alguns meses no futuro. Mas mesmo sob as regras atuais, caso você ultrapasse esse limite de R$ 35 mil em vendas mensais, o imposto de renda será cobrado segundo a seguinte tabela progressiva, podendo ir de um mínimo de 15% para um lucro de até R$ 5 milhões ou um máximo de 22,5% para ganhos de capital acima de 30 milhões. Um ponto a mais é que os ETFs americanos são de distribuição. Todos eles distribuem dividendos, e esses proventos sofrerão uma mordida de 30% de imposto na fonte. Esse imposto é do governo americano, vai cair lá nos cofres do Tio Sam. Resumindo, pessoal, os ETFs são ótimos instrumentos financeiros para que possamos diversificar os nossos investimentos de forma simples, barata e eficaz. Hoje abordamos as principais características desses fundos, a sua definição, os principais tipos, as suas principais vantagens e também os malvados impostos, a parte fiscal. Com esse episódio introdutório, poderemos mergulhar mais a fundo no estudo de ETFs específicos, principalmente no mercado americano, que é imensamente maior e mais evoluído que o mercado brasileiro. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus 100 amigos mais próximos e de comentar aqui embaixo se você já investe em ETFs. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a assistir ao meu vídeo e até a próxima semana.